Para começarmos, vamos voltar na época de 50. Nessa época, o mercado era dominado pela Douglas e pela Lockheed. A Douglas havia a série DC, com motores a pistões. Já a Lockheed tinha a série Constellation. E a Boeing, na época com aviões civis, tinha o Boeing NG-377. Dos que eu citei agora, esse é o mais feio e o menos vendido. Ele foi um fracasso com poucas vendas e poucas unidades entregues. Apenas 76 foram produzidos de 1947 até 1950, e ele foi aposentado 13 anos depois, em 1963. Então a Boeing decidiu fazer um novo projeto, um avião com 4 motores, 2 em cada asa, e os motores ficavam embaixo da asa, e a asa era enflechada. O projeto saiu do papel em 20 de dezembro de 1957. E assim nasce o Boeing 707, para começar a série de aviões 700, que logo veremos que será um sucesso. Ele é um quadrimotor de fuselagem estreita. Começou a ser produzido em 1958, sua primeira entrega foi dada para Panam em 21 de outubro de 1958. O avião saiu de Nova York e pousou em Paris com escala em outro aeroporto, antes de chegar no destino. Algumas companhias esperaram um ano para comprarem o Douglas DC-8, e esse foi o principal concorrente do 707, mas o 707 continuava sendo produzido, vendido e sendo pedido por companhias. Ele tem 46 metros de comprimento, 44 metros de envergadura e 12 de altura. Ele pode chegar a uma velocidade aproximada de 1.000 km por hora e consegue percorrer 5.000 km sem reabastecer. Lembrando que estamos em 1958, a tecnologia não estava em seu pico. Em 1979, o último Boeing 707 foi entregue e anos depois foi sendo aposentado, até chegarmos atualmente que não existem mais 707 comerciais ativos. Ele pode levar de 140 até 219 passageiros. Como eu falei, ele já está aposentado há várias décadas, mas ainda existem variantes militares desse avião, que tem novos motores, um cockpit mais tecnológico, resumindo, um avião mais tecnológico, eficiente e recente. Então, vou mostrar alguma de suas variantes. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Esse é o Boeing B707 e tem essa aparência que não é muito bonita. Então vamos trocar de imagem. Esse é o Boeing 300, um radar aéreo. O Boeing 300 é uma aeronave militar do tipo AWACS que fornece em qualquer tempo vigilância, comando, controle e comunicações aos Estados Unidos, Reino Unido, França, OTAN e outras forças de defesa aérea. A produção foi encerrada em 1992, após 68 exemplares produzidos. O que fornece comunicação é esse prato aqui, que no caso é um radar. E esse avião, mesmo sendo antigo, será utilizado por muitas décadas nas forças aéreas. Ele teve seu primeiro voo em 9 de fevereiro de 1972 e teve seu primeiro voo em março de 1977, com 9 versões diferentes produzidas. Temos o 707 de reabastecimento aéreo. Aliás, esse é o meu segundo avião militar favorito, apenas perdendo para o KC-390. E eu devo um vídeo dele. Esse é o Boeing KC-135. Não confunda-o com o KC-390, são empresas diferentes. Esse é um avião que é usado para reabastecimento aéreo, como esse da imagem que está reabastecendo um F-15. Esse é um quadrimotor americano que está ativo desde 1957. É muito usado até hoje. Ele começou a ser produzido em 1954 e sua última unidade foi entregue em 1965. Entre esses anos, 803 aeronaves Boeing KC-135 foram produzidos. Ele pode percorrer 17.000 km sem reabastecer e pode voar a 933 km por hora, o que equivale a Mach 0.7. Também temos o Boeing C-137, que é um avião presidencial dos Estados Unidos, que teve seu primeiro voo em 31 de dezembro de 1958, mas já está aposentado. E não foi só os Estados Unidos que usou um Boeing 707 para levar seu presidente. O Brasil também teve um 707 presidencial. E temos um 707 acidentado aqui, kkk. Espera um pouquinho. Por que tem que ser sempre o Brasil? Brasso loser haha. Cala a boca, vem no X1. Okay.
Quebrei o braço, mas tudo bem, agora vamos viajar para a década de 60. Nessa época, a Boeing pretendia fazer um bimotor, como um 737 ou um A320, mas logo mudou e decidiu produzir um avião com 3 motores e um perto da cauda. E assim foi criado o 727, que falaremos agora. O Boeing 727 é uma aeronave de fuselagem estreita, trijato, que foi produzida pela Boeing Commercial Airplanes de 1962 a 1984. Ele é um avião a jato de asa baixa com 3 motores traseiros abaixo da cauda em T. Esse avião foi tirado de serviço comercial, mas ainda opera como avião cargueiro, mas mesmo assim uma aeronave muito rara de se ver em serviço. Esse avião tem Shut up, bro. Outro, agora tu toma. Voltando, ele tem 46 metros de comprimento, 32 metros de envergadura e 10 metros de altura. Ele começou a ser produzido em 1962 e sua última unidade foi entregue em 1984. E em torno desses anos 1.832 unidades foram produzidas. Teve seu primeiro voo em 9 de fevereiro de 1963 e sua primeira unidade foi entregue para a Austrian Airlines em 1 de fevereiro de 1964. Nessa época, muitos trijatos foram produzidos, como o DC-10 e o Lockheed dele 1011. O 727 tem capacidade de levar de 103 a 134 passageiros, tem um alcance de 4.000 km e pode chegar a 970 km por hora, o que equivale a Mach 0.9. Como eu disse antes, ele tem sua versão cargueira, é uma versão militar, mas sua versão militar não é tão utilizada como o KC-135. Teve seu último voo comercial em janeiro de 2019. Não faz muito tempo que foi retirado de serviço, e com isso foi substituído por outros jatos mais tecnológicos produzidos pela Boeing. Esse avião sofreu 18 acidentes e incidentes. Um dos piores foi o Airsucker 157. Em 20 de dezembro de 2016, a aeronave caiu logo após decolar do aeroporto Germán Olano, em Puerto Carreão, Colômbia, em um voo para Bogotá. O jato invadiu o final da pista, atingiu a cerca do perímetro e outros obstáculos antes de decolar, mas perdeu o controle e caiu cerca de 2 minutos depois do aeroporto. Das 6 pessoas a bordo, apenas uma sobreviveu. Agora vamos pular para 1964. Depois do 727 ter boas vendas, a Boeing decidiu criar um bimotor, como pensava antes, e seria um avião bem pequeno. E assim, em 1968, começaram a produção desse novo avião. Esse é o Boeing 737, o Baby Boeing. Esse é um dos aviões mais vendidos do mundo, competindo até hoje com o Airbus A320. Esse avião começou a ser produzido em 1968 e é produzido até hoje. São mais de 10.500 Boeing 737 entregues. Ele teve seu primeiro voo em 9 de abril de 1967, e sua primeira entrega foi lá em 10 de fevereiro de 1968, e foi para a Lufthansa. Hoje em dia a Lufthansa não opera muito 737. Como você viu na imagem anterior, ele parece um bebê mesmo. Ele parece um bebê porque tem 30 metros de comprimento, 28 metros de envergadura e 11 de altura. No começo, ele apenas tinha a versão 100 e 200. Essas duas versões têm esse reversor simplesmente inabalável. E logo depois foi criado a versão 300, 400 e 500. Essas versões já eram mais atualizadas com o avanço da tecnologia. Esses modelos começaram a ser produzidos em 1981 e pararam em 2000, com quase 2.000 unidades entregues. E logo depois, em 1998, foi lançado os Boeing 737 Next Generation. Shut up. To don't speak English. Next Generation são Boeing 737-600, 700, 800 e 900. Essas versões são bem mais atualizadas e muito mais esticadas e muito mais bonitas. A versão 700 custa 81 milhões de dólares. A 800 já custa 106 milhões e a 900 custa em torno de 112 milhões de dólares. A versão 600 foi lançada em 1998 com esse nome que nunca vou tentar falar. Em 1993 entrou em serviço a versão 700 com essa empresa que está no vídeo de fundo, e como sempre não consigo falar.
Vou tentar Southwest Airlines. Já a versão 800 foi lançada em 1994 com essa empresa, que também não vou falar o nome, e entrou em serviço em 1998. A versão 900, a mais longa e a última, foi lançada em 1997 e entrou em serviço em 2000 pela Alaska Airlines. Em 2011, a Boeing anunciou uma nova variante do 737. Assim se chamaria a família MAX. Esses aviões são os mais lindos da família 737 na minha opinião. Temos Boeing 737 MAX 7, o primeiro. Esse avião custa 99 milhões de dólares. Ele foi desenvolvido para substituir a versão 700. Ele teve seu primeiro voo em 29 de janeiro de 2016 e a primeira entrega foi para Malindo Air em 22 de maio de 2017. Temos o 737 MAX 8, que é uma versão substituta da versão 800. Ela custa em torno de 121 milhões de dólares. A diferença é muita, hein? Temos o MAX 9, que é a versão substituta da versão 900 e custa 128 milhões de dólares. E temos a MAX 10, a maior, que custa 134 milhões. A diferença do MAX 8 Pro 10 é muita. Mais caro que minha família essa diferença. E essa versão não tem nada de baby, já é adolescente. Essas versões MAX têm novos motores muito melhores, mas não tem mais o reverso Tanger, infelizmente ou felizmente. Temos o MAX 200, e não, essa versão não é gigantesca, apesar de 190 números de diferença. A Ryanair tem um maior aproveitamento de um 737. Todo dia os mecânicos têm que arrumar o trem de pouso por causa desses pousos batters. Simplesmente batter. Temos sua versão cargueira e a versão militar, que é o Boeing Poseidon. Essa versão militar começou a ser produzida em 2009 e teve seu primeiro voo em 25 de abril de 2009. Esse é um Boeing 737-800 modificado para militar, e é bem bonito, mas acho o 707 militar muito mais bonito. O 737 tem esses motores com um aspecto amassado, parece que raspou no chão, mas é de fábrica mesmo. Os 737 MAX são bem criticados, pois sofrem incidentes a cada semana. E agora vamos para 1968. Com o Boeing 737 sendo um sucesso nos céus, a Boeing decidiu mudar. Em vez de um avião de pequeno porte, a Boeing decidiu criar um avião de grande porte, que na época seria o maior avião de passageiros do mundo. O avião teria um deck e meio, parte de sua fuselagem teria 2 decks. E logo saiu do papel. O céu tem lendas, que nunca irão morrer em nossos corações, tem anjos, reis e rainhas. E essa é a rainha dos céus, Boeing 747, ou como outros chamam, Jumbo 747. Ele é um quadrimotor de fuselagem larga. Ele tem um deck e em metade de sua fuselagem tem 2 decks. Se você não sabe deck, o andar do avião. O segundo andar começa perto da asa. Esse avião é bem velho. Começou a ser produzido em 1969 e sua última entrega foi em 2022 para a Atlas Air. E se você olhasse o avião da Atlas Air no Flight Radar, você veria isso. O avião fez um desenho que se via de satélite ou a versão pobre no Flight Radar. Aqui vemos os números 74 e 7 é uma coroa, simbolizando Rainha dos Céus. Ele teve seu primeiro voo em 9 de fevereiro de 1969. Sua primeira entrega foi para Panam em 22 de janeiro de 1979. Aqui está o primeiro 747 entregue e sendo batizado. É que imagem, meus amigos. Esse avião infelizmente não está mais ativo nem em museus, porque em março de 1977 ele sofre um acidente, quando 2 747 se chocam na pista. Assim como foi conhecido o desastre de Tenerife. E se você quer saber mais dessa história, depois que terminar esse vídeo entra no canal que eu conto a história desse acidente. Olha lá porque o vídeo já está muito famoso. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. Voltando, esse avião é chamado de Jumbo, pois ele é gigantesco. Sua maior versão tem 76 metros de comprimento, 68 metros de envergadura e 19 metros de altura. Aliás, era o maior avião comercial do mundo, até que em 2005 o Airbus A380 vai aos ares literalmente. Desculpe pela piada horrível. E aí sim, o Airbus A380 tem 2 decks em toda sua fuselagem. Esse avião tem sua versão 100, 200, 300, 408 e 8F,
mas tem muitas mais que falamos ao decorrer do vídeo. Pausa para falar da melhor versão do 747. Esse é o 747 SP. Calma, gatinho. Essa é uma versão achatada do Jumbão. Tem 56 metros de comprimento, 69 metros de envergadura e 19 de altura. Ele teve seu primeiro voo em 4 de julho de 1975 e sua primeira entrega foi para Panam também. Esse avião é bem desproporcional e não teve muito sucesso. Começou a ser produzido em 1976 e parou em 1989 com apenas 45 unidades produzidas. E a NASA foi lá e comprou um 747 SP e modificou ele mudando seu nome para Sofia. Ele tem um buraco aqui para enfiar um satélite ali dentro. Mesmo assim o avião conseguiu voar e foi aposentado em 29 de setembro de 2022. Sofia significa essa atrocidade. A NASA também tem esse 747 que pode levar uma nave espacial em cima. E tem um estabilizador adicional que nem o AN-225 para levar o bagulho em cima sem quebrar a coluna. E o AN-225 também levava naves. E também temos essa versão aí que tem um motor a mais. Em torno desses anos de produção, 1.500 747 foram produzidos. Um deles era de uma banda e era chamado de Air Force One. Em 2008 foi lançado o Boeing NG 747-8 e sua versão cargueira. Ele custa em torno de 346 milhões de dólares e sua versão cargueira custa 347 milhões. Ele é mais esticado e mais atualizado com o avanço da tecnologia na aviação. Ele começou a ser produzido em 2008 e terminou em 2022 com 114 unidades entregues. Sua versão cargueira teve seu primeiro voo em 12 de outubro de 2011 com a Cargolux. E em 1 de julho de 2012 ele entrou em serviço comercial com a Lufthansa. Esse avião chega até 990 km por hora e pode voar até 14 mil km sem abastecer. Existe um museu de aeronaves e outras coisas, onde se encontra um Boeing 747 da Lufthansa. Isso se encontra lá na Alemanha e esse é o nome do museu. Ele foi aberto em 1991 e tem muitas coisas de aviação. Apenas apreciem as imagens e os modelos de aviões. E você deve se perguntar como ele foi parar ali. Ele foi levado por um caminhão, aí ele foi montado como Lego. E temos a versão Doomsday, ou Boeing 4 bytes. Essa versão é uma versão blindada para caso aconteça o fim do mundo, no caso uma guerra. Aí o presidente estará protegido. Essa versão é um 747-200B modificada. Teve seu primeiro voo em 13 de junho de 1973 e foram produzidos 4 e ainda estão em operação. Ele pode sobreviver ao ataque nuclear e pode ser reabastecido no ar. Temos também o 747 com um laser no nariz. Sim, um laser mesmo. Ele tinha sido desativado por uma companhia, a Força Americana aproveitou e comprou o avião para o modificar. Esse laser é usado para destruir mísseis inimigos. Esse avião tem 70 metros de comprimento, 64 metros de envergadura e 19 metros de altura. Pode voar a cerca de 1.015 km por hora. Teve seu primeiro voo em 18 de julho de 2002 e em 14 de fevereiro de 2012 foi aposentado, sem ser usado para combates. E aqui uma imagem ilustrativa de como o laser funciona, e ele consegue fazer isso de verdade, mas nunca foi usado. Temos também o Boeing 747-400 Supertanker, que é o maior avião de combate de incêndio do mundo. Esse avião pertencia à Japan Airlines, mas foi desativado e foi modificado para combater incêndios florestais. Todos os bancos foram tirados e no lugar dos bancos foram colocados tanques para botar água ou retardante de chamas. E nesses tanques podem ser estocados 72 mil litros de água. Incrível, só a rainha dos céus pode fazer isso mesmo. Retardante de chamas é tipo um líquido que consegue combater incêndios. Isso é um retardante de chamas. Isso é uma água normal muito utilizada. A água sai de algumas saídas de água ou retardante de chamas que se encontram embaixo da fuselagem do avião. Basta o piloto acionar um botão que fica no manche. Temos também uma versão presidencial do 747. Que por algum tempo levava o presidente americano nesse gigante avião. Pode ser chamado também de Boeing VC-25. Ele teve seu primeiro voo em 16 de maio de 1987 e entrou em serviço em 23 de agosto de 1990. Ele tem capacidade de levar 76 passageiros,
2 pilotos, 2 engenheiros de voo, 2 navegadores e 22 pessoas na tripulação de bordo. Temos também a versão Dreamlifter, mas vou falar especificamente sobre ela mais para frente do vídeo. Hoje em dia, infelizmente muitos 747 estão sendo aposentados e sucateados. Até agora há pouco nesse ano a Qatar Airways decidiu aposentar seu último 747 cargueiro. A Lufthansa ainda possui vários Boeing 747 cargueiros e comerciais em sua frota. Agora que falamos da rainha dos céus, vamos falar sobre o 757. Para isso, vamos avançar para a década de 80. Depois do grande sucesso de seus novíssimos jatos, a Boeing, ao longo de algum tempo, veio decidindo fazer um novo avião, que logo sairia do papel, e também seria um sucesso, e assim nasce o Boeing 757, o foguete. Ele tem esse apelido, pois é conhecido por decolar como um foguete, com seu nariz bem para cima. Esse avião tem um aspecto de um jovem que cresceu à altura, e não o peso, e fica por um tempo com o corpo esticado e magro. Esse avião tem 54 metros de comprimento, 38 metros de envergadura e 11 metros de altura. Mesmo assim, ele é um avião de porte médio. Ele pode levar de 243 até 295 passageiros, mas depende da formação de classes da companhia aérea, e pode levar de 8 a 11 membros da tripulação. Ele começou a ser produzido em 1981 e parou em 2004 com 1.050 unidades entregues. Teve seu primeiro voo lá em 19 de fevereiro de 1982. E em 1 de janeiro de 1983 ele teve sua primeira entrega, e foi para a Austrian Airlines. Sua última entrega, em 28 de outubro de 2004, foi entregue para Shanghai Airlines. O avião ainda é muito usado e aproveitado pelas companhias, mesmo tendo sua última entrega em 2004. Esse avião foi modificado para ser o avião presidencial da Argentina. É que avião lindo, meus caros amigos. E esse avião deu um rasante muito perigoso, mas foi lindo de se ver. O piloto foi muito criticado por fazer isso porque estava com chuva, tinha aviões esperando para decolar, e depois do rasante ele fez uma curva que não era para ter feito. E não, o presidente não estava dentro do avião. E não foi só a Argentina, que teve um 757 presidencial, os Estados Unidos também. Temos algumas variantes desse avião, uma delas é sua versão cargueira, que possui a porta de carga no lado de sua fuselagem. O Boeing NG 757-200, o original, entrou em serviço em 1983. O 757 não sofreu muitos acidentes em sua história, mas um dos piores foi o voo 77 da American Airlines. O dia era 11 de setembro de 2001, o avião aparentava fazer um voo rotineiro, mas havia terroristas a bordo. Eles descem o avião rapidamente e viram ele contra Nova York. O controle da aeronave. Ele se aproxima da cidade e é jogado contra o Pentágono de Nova York. História muito triste. Sua versão 300 entrou em serviço em 1999. O Boeing NG 757 pode chegar até 913 km por hora e pode voar até 6.600 km sem abastecer. Esse avião foi o substituto do 727 que falamos anteriormente. Agora que falamos do 757, vamos falar do 757. Então vamos lá. Na mesma época, a Boeing decidiu fazer um avião maior e com mais capacidade. Assim chamaria o Boeing 767, e ele saiu do papel para bater de frente com outros aviões no mercado. Esse é o Boeing 767, um avião de fuselagem larga. Ele começou a ser produzido em 1983 e é produzido até hoje com mais de 1.200 unidades entregues. Teve seu primeiro voo em 26 de setembro de 1981 e seu primeiro modelo foi entregue para a United Airlines em 8 de setembro de 1982. Ele pode levar de 174 a 375 passageiros, mas depende muito da configuração de assentos e classes da companhia aérea. E leva 3 membros da tripulação. Ele tem 48 metros de comprimento, 47 metros de envergadura e 15 metros de altura. Ele pode chegar a mais de 900 km por hora e percorre 11.000 km sem reabastecer. Esse avião custa 201 milhões de dólares. Tem sua versão cargueira que custa 203 milhões de dólares. Hoje em dia, aproximadamente 740 aeronaves estão em serviços,
E a Delta é a que tem mais, com 77 Boeing 767 ativos em sua frota. Ele não tem muitos acidentes, mas o mais louco é o voo 143 da Air Canada, que fez um drift maluco no ar. O avião conseguiu fazer um pouso de emergência em uma pista de kart sem nenhuma vítima. E 2 767 da Ethiopian Airlines foram sequestrados. Um deles não houve vítimas, já o outro se chocou com o Oceano Índico, com 125 mortos e 50 feridos. Esse é o voo 961 da Ethiopian. E também temos outro acidente que aconteceu em 2001. Um 767 da American Airlines com terroristas dentro se choca com uma das torres do World Trade Center em Nova York. Mas não vou entrar em detalhes. E se você chegou aqui, primeiro um parabéns, pois o vídeo está longo, é um bônus. Você percebeu que temos o Boeing 767ER, que significa Extended Range, ou no português, longo alcance. E agora vamos falar sobre um dos mais incríveis aviões do mundo, o 777. Na década de 90, a Boeing decidiu criar um avião maior ainda, que seria chamado de Boeing 777, e seria um sucesso. Esse lindo avião que você vê aqui é o Boeing 777, mais bem chamado de 777. Ele é gigante, aliás, é o maior bimotor do mundo. Ele tem 64 metros de envergadura, 73 metros de comprimento e 18 metros de altura. Com esse tamanho todo, ele pode levar de 314 a 550 passageiros, divididos todos em 3 classes. Ele começou a ser produzido em 1993 e é produzido até hoje, e são mais de 1.600 unidades entregues. Ele teve seu primeiro voo em 12 de julho de 1994 e sua primeira unidade foi entregue à United Airlines em 7 de julho de 1995. Ele tem as seguintes variantes: Boeing 777-200, Boeing 777-200ER, Boeing 777-200LR Worldliner, Boeing 777-300, Boeing 777-300ER, Boeing 777ER, Boeing 777-8X e Boeing 777-9X. Várias versões em pouco tempo de produção, por isso um avião incrível. Não é à toa que é o avião favorito do Lito. Falando em Lito, ele tem vários vídeos sobre os aviões da Airbus e da Boeing, então se você quer ver a história mais completa, vá no canal dele, Aviões e Músicas. Claro que temos a versão F em praticamente todos os aviões que eu citei agora. Agora falarei o preço de um por um. O Boeing 777-200 custa em média 300 milhões de dólares. O 777ER custa 306 milhões de dólares. O 777LR custa 340 milhões. O 300 custa em média de 350 milhões. O 300ER custa 375. O 777F custa 350 milhões. O 777-8 custa 371 milhões e o 9 custa 409 milhões. Todos os aviões são praticamente idênticos na aparência, mas no preço, meu amigo, a diferença é cara. I'm rich. 777 is so cheap. Ouch. Aprendi com Karate Kid, moleque. O Boeing 777 pode chegar a até 950 km por hora, o que equivale a Mach 0,76. A Emirates, a maior operadora do modelo, possui 163 777 em sua frota. Aliás, os únicos aviões da empresa são o 777 e o A380. Esse avião pode voar de 5.000 a 9.000 quilômetros sem reabastecer ou 17.000 quilômetros. O Boeing 777 da Qatar Airways faz a maior rota de um 777, vai de Auckland, na Nova Zelândia, a Doha, no Catar. Esse percurso dá mais de 14.600 quilômetros e leva 18 horas e 30 minutos para ser feito. O Boeing 777-300ER é a versão mais vendida do 777, com 844 unidades encomendadas e 810 entregues. Em 2018, o 777 se tornou o avião de fuselagem larga mais vendido da Boeing, assim ultrapassando o 747. Fato incrível. O 777 sofreu 28 acidentes e incidentes, 7 perdas totais, 5 em voo e 2 em solo, e 3 sequestros. Um dos piores foi o voo 521 da Emirates. O avião se preparava para o pouso, mas havia uma onda de calor na pista, o avião cai de barriga no chão e fica em chamas.
mas apenas uma pessoa morreu. E temos o voo 214 da Asiana. O avião também se preparava para o pouso, mas estava muito baixo, e após isso se choca com as pedras da pista. O avião é separado da cauda e começa a girar descontroladamente. 2 pessoas morreram por causa do acidente e um foi atropelada por um caminhão de bombeiro e morreu. Mano, nessa hora eu penso que eu não tenho tanto azar para sobreviver ao acidente aéreo e morrer atropelado logo em seguida. O avião é simplesmente muito seguro, mesmo tendo alguns incidentes e acidentes. Aliás, todos os aviões de nova geração e alguns de velha geração são muito seguros. Por isso a aviação é incrível. Hoje em dia no Brasil, apenas a Latam possui o 777, mas antigamente a TAM também tinha o 777. É que pintura linda, a AT deixou o avião mais lindo, pena que essa pintura não existe mais. Mas só porque é Latam que a pintura não é feia. Olha essa pintura da Latam. Dá até vontade de viver de novo após ver aquele 707, só quem viu o vídeo vai entender. Essa é uma pintura especial do Star Wars. Também temos o Boeing 777X, que ainda não foi lançado, mas está muito perto de ser lançado. E agora vamos para o Boeing 717, ou MD-90. Por 13 bilhões de dólares, a Boeing compra a empresa McDonnell Douglas e muda o nome de um de seus aviões. Veja qual. Esse é o Boeing 717, a criança raptada da família McDonnell Douglas. Esse avião era da Douglas, mas em 1996, a Douglas começou a cair e logo faliu, e com isso a Boeing comprou a Douglas. Nessa época, a Boeing estava projetando o 777, e quando comprou a Douglas, pegou o MD-95 e mudou seu nome para Boeing 717, como fez a Airbus, quando comprou metade da Bombardier. Mas você se pergunta, por que a Boeing mudou o nome do MD-95 para Boeing 717, se já existia o Boeing 727, 377, 757 e 767? É porque não existia o BO e NG 717 ainda. Então a Boeing ficou com preguiça de fazer um avião novo e aproveitou que comprou a Douglas e mudou o avião de nome. Esse avião é um dos menores aviões da Boeing, como o Boeing 737, como vamos ver no próximo episódio. Ele tem 37 metros de comprimento, 28 metros de envergadura e apenas 8 metrinhos de altura. Esse avião começou a ser produzido em 1998 e o último modelo foi entregue em 2016. Seu primeiro voo foi em 2 de novembro de 1998. E a primeira entrega foi para a AirTran, em 12 de outubro de 1999. A empresa com mais 717 em sua frota é a Delta, com apenas 19 modelos em sua frota. E um desses aviões fez um pouso de emergência e o trem de pouso quebrou. A Qantas também tinha um Boeing 717, mas ano passado, ela aposentou seu Boeing 717 infelizmente. Ele pode levar até 106 passageiros. Esse avião é bem raro de se ver, porque em apenas 8 anos de produção foram entregues 156 modelos. E como sempre nos aviões da Boeing, ele tem sua versão cargueira, muito diferente da Airbus. E como sempre a FedEx é uma das maiores operadoras do modelo hoje em dia. É atualmente aqui no Brasil, nenhuma companhia tem esse avião, também não sei por que teriam. Brazil poor haha. Tu de novo seu lixo, agora eu te amasso no X1. Ha. Agora matei. Voltando, como você vê nesse vídeo no fundo, esse avião tem seu reversor Tragic, que é muito forte, é muito incrível. Help me, please. Sim, matei. Eita, tá vindo a Força Americana. Caramba, quebrei o outro braço, mas consigo falar sobre mais 2 aviões. Sem enrolação, vamos lá. Após a Boeing comprar a Douglas, a Boeing decidiu iniciar com um novo avião que mudaria o estilo de construção de aeronaves, e para isso vamos ao ano 2000. Esse lindo avião de nova geração que você vê aqui é o Boeing 787 Dreamlifter, um dos aviões mais recentes produzidos pela Boeing. Esse avião veio para mudar a aviação, pois parte de sua fuselagem é feita de materiais compósitos para ser mais eficiente. E ele consegue ser 20% mais eficiente do que um Boeing 767. Isso é um avanço para a aviação, aliás, um belo avanço. Essa é a aeronave mais eficiente da Boeing em termos de combustível. Como você vê no vídeo de fundo, ele tem asas bem curvadas, que dá um aspecto legal, bonito.
diferente e estranho ao mesmo tempo, e tem um nariz mais diferente de outros jatos fabricado pela Boeing, e também foi construído para ter menos ruídos em seus motores para uma bela viagem. Ele também tem um cockpit muito parecido com um cockpit de um 777, para que pilotos de um 777 possam voar com essa aeronave também, algo genial. Esse avião era para ser chamado de 77. Sim, até a Boeing fazia isso, mas foi renomeado em janeiro de 2005 para o nome que temos hoje. Shut up, kid idiot. De novo esse lixo aqui, vou ativar o modo supremo. Acho que matei. O primeiro Boeing 787 foi mostrado ao público em 8 de julho de 2007 na fábrica da Boeing em Everett. E esse foi o primeiro 787 fabricado, mas apenas em 15 de dezembro de 2009 ele teve seu primeiro voo. A experiência de quem estava lá deveria ser incrível. Ver um avião que veio para mudar a aviação na sua frente. O voo foi um sucesso, mas ainda não estava pronto para fazer seus voos normalmente. Ele tinha que fazer mais voos de testes, para assim ser aprovado para voar normalmente. É só em 2011, ele terminou seus voos de testes. E no mesmo ano, em 26 de outubro de 2011, ele teve sua primeira entrega, e foi para uma empresa asiática, lá do Japão, com o nome abreviado de ANA. E o nome completo é esse aí que está aí embaixo. E o voo também foi um sucesso. O 787 começou a ser produzido lá em 2007 e é produzido até hoje. É que coincidência. Até novembro de 2018, 778 787 foram produzidos. Esse avião tem 68 metros de comprimento, 60 metros de envergadura e 17 metros de altura e consegue acomodar de 242 a 420 passageiros divididos em 3 classes, mas depende da configuração de classes da companhia. Ele pode chegar a até 1000 km por hora, o que equivale a Mach 0,85. Seu peso vazio é de 126 toneladas e seu peso máximo de decolagem é de 253 toneladas. Temos 3 variantes desse modelo. Boeing 787-8, que custa 224 milhões. Boeing 787-9, que custa 264 milhões. E a maior versão de todas, o Boeing 787-9, que custa 306 milhões. O 787-9 teve seu primeiro voo em setembro de 2013 com uma apresentação fenomenal. As entregas do 787-9 começaram em julho de 2014 e a variante entrou em serviço comercial em 7 de agosto de 2014, também pela ANA. O avião foi desenvolvido para substituir o Boeing 767-400ER e compete com o A330-900neo. Já o Boeing 787-10 teve seu primeiro voo de testes bem-sucedido em 2017. E o primeiro 787-10 entregue foi a Singapore Airlines. O avião foi entregue à companhia no começo do ano de 2018. E aqui está ele sendo benzido do melhor jeito possível. Que vídeo incrível! Ele sendo benzido se preparando para ir no GEAR, logo depois levar passageiros. Em novembro de 2015, o 787 havia recebido 1.142 pedidos de 62 companhias. Um dos piores acidentes ou incidente no caso foi com o 787, que quebrou o trem de pouso, mas não teve algo muito mais grave que isso. E também mais alguns incidentes que falarei agora. A aeronave sofreu vários problemas em serviço, principalmente incêndios a bordo relacionados com as suas baterias de íon lítio. Estes sistemas foram revisados pela FAA, a qual bloqueou todos os 787s no mundo até que os problemas com as baterias fossem resolvidos, após a Boeing revisar a bateria e fornecer um modelo revisado. A organização aprovou o novo projeto e liberou as aeronaves em abril de 2013. O 787 retornou ao serviço de passageiros no final do mês. Hoje em dia, aqui no Brasil, apenas a Latam possui o 787. Agora, para terminar finalmente, vamos falar sobre o Boeing Dreamlifter. Com necessidades de levar peças entre as fábricas da Boeing, a Boeing decidiu fazer um Boeing 747, que pode levar muita mais carga, e assim foi criado o Boeing Dreamlifter ou LCF. Se temos a Rainha dos Céus, temos a Fiona dos Céus,
E essa é a Fiona. Digo, Boeing 747-400 Dream Lifter. Esse é um Boeing 747 modificado para levar peças de outros aviões e outros itens, como o Beluga, que falamos há alguns vídeos atrás. Esse avião tem um porão de carga gigantesco, que cabe muita coisa. Apenas 4 unidades foram produzidas desde 17 de agosto de 2006. Quando ele começou a ser desenvolvido. Ele teve seu primeiro voo em 9 de setembro de 2006 e pode voar normalmente em 2007. Ele pode levar 2 membros da tripulação, o piloto e o copiloto. Ele consegue chegar de 870 a 900 km por hora, o que equivale a Mach 0.82. Ele tem 71 metros de comprimento, 64 metros de envergadura e 21 metros de altura. E pode voar mais de 7.000 quilômetros sem reabastecer. Seu peso vazio é de 180 toneladas e seu peso carregado é de 360 toneladas. Com um volume de 1.840 metros cúbicos, pode suportar 3 vezes o de um cargueiro 747-400F. O avião de grande porte, conhecido como Dream Lifter, foi concebido para transportar peças do Boeing 787 entre Itália, Japão e Estados Unidos, mas também voou com fornecimentos médicos durante a pandemia da Covid-19. O Dream Lifter não sofreu muitos incidentes, mas um foi mais grave, mas não teve nada de se preocupar. Em 10 de outubro de 2022, o Dream Lifter prefixo November 7188 Bravo Alfa perdeu um dos pneus do trem de pouso após a decolagem na cidade italiana de Taranto. Apesar do incidente, a aeronave seguiu normalmente o seu destino. Apesar de tudo, ninguém se feriu, a roda caiu em uma área desabitada próximo ao aeroporto. E você se pergunta como se abre o portão de carga desse avião? E a resposta é que ele abre na cauda, e o vídeo vai acabar aqui.